tarde para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Nós estaremos nessa manhã estudando, nessa tarde, na verdade, estudando a lição de número 4. Eu convidaria toda a igreja a ficar de pé. Nós faremos a leitura do nosso textual, verdade prática, e nosso texto bíblico básico, que será o texto da nossa aula dessa tarde. Então, eu queria que você abrisse já a sua Bíblia, se você não está com a revista, abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, será o nosso texto base para essa lição. Lição de número 4, se você também quiser acompanhar nossos slides, na televisão o irmão estará nos auxiliando. Lição de número 4, nós vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais. Será que você poderia repetir comigo o título dessa lição? A atualidade dos dons espirituais. Vamos mais uma vez? A atualidade dos dons espirituais. Nosso textual, ele está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática nos diz assim: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Então, nessa tarde, a gente não vai se debruçar em questões se os dons são atuais ou não. A gente não precisa questionar se os dons são atuais ou não. Porque ser pentecostal já pressupõe que nós cremos na atualidade dos dons. A lição, o nosso comentarista não vai se prender se eles são ou não atuais. Faz parte da nossa fé, da nossa tradição, crer que eles são atuais. Então, a gente não vai se ater a isso na nossa lição nessa tarde. A leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 a 11, você me acompanha na leitura, nós vamos fazer uma leitura todos juntos. A partir do verso 1, 1 Coríntios 12 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Você pode tomar o seu assento. Então, como eu bem pontuei aqui, nós não vamos entrar na questão se os dons eles são atuais ou não. Nós somos pentecostais e ser pentecostal pressupõe que nós cremos na atualidade dos dons. Aqueles que não creem na atualidade dos dons espirituais não podem ser chamados de pentecostais e não deveriam estar
numa igreja pentecostal, deveriam procurar uma igreja que não crê nos dons espirituais. Mas se nós estamos aqui, se fazemos parte de uma igreja que é a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal centenária, isso pressupõe que você crê na atualidade dos dons espirituais. Isso precisa ficar bem claro, irmãos. Por que eu digo isso? Porque já existem nas Assembleias de Deus no Brasil muitos lugares sensacionistas infiltrados na igreja. Sensacionistas são aqueles que não creem nos dons espirituais, a maioria deles são reformados, são crentes calvinistas, e as lideranças, as próprias lideranças, os grandes líderes calvinistas, eles dizem que os sensacionistas, se porventura estiverem numa Assembleia de Deus, não devem sair, mas que devem convencer os irmãos acerca das doutrinas reformadas. Então, eles ensinam que se alguém é sensacionista, não deve sair de uma Assembleia de Deus, mas deve ficar e convencer os irmãos que eles não devem crer na atualidade dos dons, porque os dons eram para os apóstolos, era para a igreja primitiva, ou era até para o terceiro século, porque depois disso, segundo a crença sensacionista dos reformados, os dons não são mais atuais, era para a igreja primitiva e para a igreja dos primeiros 3 séculos, mas não é para nós, isso não é verdade. A crença sensacionista ela não tem amparo bíblico, não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que os dons cessaram, não existe. Qualquer pessoa que chegar para você dizendo para você não acreditar nos dons espirituais, você precisa pedir, me provem na Bíblia que não existe mais a atualidade dos dons, que os dons não são para hoje. Ele não vai encontrar amparo bíblico para isso. Por quê? Porque o sensacionismo ele é uma doutrina pós-bíblica, é um ensino pós-bíblico. Não tem amparo na Bíblia. E a gente vai logo ao decorrer da aula usar um texto aqui, que é o texto mais usado por eles, entre os sensacionistas, que é uma deturpação, na verdade, do texto, para dizer que os dons não são atuais. Mas logo na nossa introdução, pode passar o slide, por favor? A nossa introdução, o nosso comentarista diz assim: os pontos básicos da presente lição são a necessidade dos dons, a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, os dons são necessários para mostrar o poder de Deus para o mundo, os dons são necessários para a edificação interna da igreja, os dons são necessários para o conforto, para a consolação da igreja e para o crescimento espiritual da igreja. Igrejas em que o Espírito Santo se manifesta com dons, com poder, com graça, são igrejas que crescem com muito mais vigor. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos das igrejas pentecostais que criam na evidência do falar em línguas e das igrejas pentecostais que não criam no falar em línguas. E a igreja que cria no falar em línguas como evidência do batismo no Espírito e dos dons é a igreja que saiu de 1 para cerca de mais de 7 milhões de membros. E a igreja que não cria, pentecostal, que não cria no falar em línguas e nos dons, a pesquisa diz que eles não chegaram nem a 15 mil membros. Você vê a diferença. Igrejas que têm a crença, que acreditam, que professam e que buscam e que há manifestação de batismo do Espírito Santo e dons, elas crescem com muito maior eficácia. Não tem tática, irmãos. Se você ver o livro de Atos, não tem estratégia, não tem tática. É só manifestação espiritual. Poder de Deus. Paulo diz na carta, logo no início da carta de Corinto, da 1 Coríntios, que diz que ele não foi para Corinto com palavras de sabedoria ou de persuasão humana, mas com demonstração de poder. É por isso que Paulo criou em Corinto uma igreja tão grande, levantou uma igreja tão grande. Por quê? Por causa do poder. Então, nosso primeiro tópico, a necessidade dos dons espirituais hoje. A necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio dos dons, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. O capítulo 12, que nós lemos aqui, logo no verso 1, Paulo diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É interessante isso. Por quê? Paulo está fazendo uma exortação aqui, irmãos,
acerca da ignorância, quando ele diz: eu não quero que vocês, a igreja de Corinto, logo por conseguinte nós, sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. É interessante que Paulo, ele não estava falando para uma igreja que era ignorante no sentido de não conhecer os dons. Ele estava querendo dizer que eles conheciam os dons, mas eles eram ignorantes no sentido de quê? De saber como administrar os dons, de como os dons deveriam ser operados, de como os dons deveriam ser manifestados na igreja. Essa era a ignorância deles. Não era a ignorância de não conhecer os dons, não era a ignorância de não ter dons, não era a ignorância de não saber o que eram dons espirituais, era a ignorância de não saber administrar, de usar, de operar e como eles deveriam acontecer na igreja. Então, é necessário nós ensinarmos acerca dos dons, por quê? Porque muitas pessoas são ignorantes no sentido não de que não creem nos dons, mas são ignorantes no sentido de como os dons devem ser operados na igreja. Então, o apóstolo Paulo, logo no nosso primeiro subtópico, ele faz uma exortação à igreja de Corinto. Ele faz uma exortação. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, Paulo disse que nenhum dom vos falta. Ele disse isso lá no capítulo 1, versículo 7. Então, nenhum dom faltava na igreja de Corinto. Todos os dons apareciam lá. Tinha profecia, tinha línguas, tinha interpretação, pessoas eram doentes, entravam lá e eram curadas. Então, tinha todos os dons manifestados lá. Então, Paulo, logo no início, ele diz que nenhum dom vos falta. Então, logo no início, ele diz que eles não são ignorantes porque não sabem o que é. Eles são ignorantes porque não sabem como deve ser operado, como deve ser administrado. Então, no capítulo 12 e no capítulo 14, Paulo vai ensinar como os dons devem se manifestar na igreja, como eles devem ser administrados. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração é que ele esperava dos coríntios que entendessem os dons e sua finalidade. Eu coloquei aqui no slide: a ignorância dos coríntios não era sobre o desconhecimento dos dons, eles tinham os dons. A ignorância deles era sobre a finalidade como usar. A ignorância dos coríntios é diferente da nossa hoje, de muitas igrejas, na verdade. Por quê? Porque a ignorância deles era acerca do uso ou da administração dos dons. A ignorância hoje da maioria das igrejas é não ter dons. Vamos dizer assim, a diminuição da manifestação dos dons, ou de quase nenhuma manifestação de dons. Essa é a grande diferença de nós para a igreja de Corinto. É que eles eram ignorantes no sentido de não saber administrar. Nós, em muitos casos, em muitas igrejas, somos ignorantes no sentido de não saber nada sobre os dons. E isso é tão grave. Eu coloquei ali uma frase do Donald Dee. Donald Dee foi o maior teólogo da Inglaterra, o maior teólogo pentecostal. Ele escreveu uma obra chamada Acerca dos Dons Espirituais. Foi a obra principal acerca de dons espirituais no século XX. Todos os livros que foram escritos sobre dons espirituais foram escritos usando o livro de Donald Dee como exemplo ou como base. E ele diz assim: hoje em dia defrontamos uma ignorância mais fundamental quanto aos dons espirituais. Infelizmente temos de encarar uma falta quase completa de qualquer experiência pessoal desses dons. Então o que então a gente está falando ali é que hoje nas igrejas existe uma ignorância de que as pessoas não têm experiência com os dons, não buscam os dons, não creem ou não experimentam, nunca tiveram uma experiência. E isso é terrível. Por quê? Porque você ser pentecostal, crer nos dons, mas não experimentar eles na prática, é você ser um pentecostal só na cabeça. É você ser um crente que crê no Espírito Santo, na qualidade dos dons espirituais só na cabeça, mas você não experimenta. Então, irmãos, crer, mas não experimentar, é algo meio que como uma Coca-Cola sem gás, café sem cafeína. Então, é algo que é meio sem graça. Sabe, você dizer que é pentecostal
prática. Então essa é a diferença de nós para os coríntios. É que eles tinham, mas não sabiam administrar. Hoje em dia, a gente até sabe administrar, sabe como é que deve acontecer, mas a gente não tem os dons. Ou a gente não vê os dons se manifestando. Aqueles crentes que são crentes de pelo menos pentecostais há mais de 15 anos, sabe como a igreja, a outrora, a manifestação dos dons espirituais era o quê? Maior, com maior evidência, com maiores manifestações, com maior incidência. Hoje isso se reduziu. E muitas pessoas perguntam isso. Por quê? Algumas coisas para a gente postular aqui. Primeiro, falta de ensino. As pessoas nunca vão buscar aquilo que não conhecem, ou que não sabem. Falta de ensino. Segundo, falta de busca. Falta de busca. Os dons são dados de graça? São. É graça. Ninguém tem dom aqui porque merece. É graça. Dom é graça. Só que para você alcançar o dom, você tem que buscar. E não é um paradoxo. É de graça, é uma graça de Deus, mas tem que ser buscada. E Paulo fala isso em duas vezes. Capítulo 12, versículo 31 e capítulo 14, verso 1. Duas vezes ele manda os crentes buscarem os dons. É de graça, mas eu tenho que buscar. Então, se a gente não busca, a gente não tem as manifestações. Por quê? Porque nas igrejas trocamos a busca pelos dons pela busca pela casa. A busca pelos dons pela busca do quê? Do dinheiro. A busca pelos dons pela busca da vitória. A busca pelos dons pela busca do quê? Da porta aberta. Então, quando a gente muda a nossa busca, muda as manifestações da igreja. Muda. Por quê? Porque o Espírito Santo ele trabalha em cooperação com a igreja. Naquilo que a igreja buscar, é aquilo que a igreja vai ter. Naquilo que a igreja caminhar pedindo a Deus, é aquilo que ela vai receber. Igrejas, por exemplo, da Deus e Amor. A igreja Deus e Amor, que é uma igreja pentecostal, é uma igreja conhecida por manifestações de quê? De revelação. Por quê? Porque é aquilo que é ensinado lá. É aquilo que os crentes são ensinados a buscar. Então, invariavelmente você pode entrar numa igreja Deus e Amor e vai ter uma revelação. Se é de Deus ou se não é, aí você tem que ter um discernimento. Mas sempre vai ter lá. Por quê? Porque é da doutrina deles buscar a revelação e profecia. Igrejas que não creem, não vai ter. Igrejas que não buscam, não vai ter. E Paulo usa duas palavras para identificar os dons. Primeiro, o nosso segundo subtópico, ele usa a palavra pneumáticos e ele usa a palavra carisma. Pneumáticos e a palavra carisma. A palavra pneumáticos que Paulo usa ali, no capítulo 12, verso 1, ele está falando sobre coisas espirituais. A palavra pneumáticos significa coisas espirituais. Não dons espirituais, mas pelo contexto se entende que as coisas espirituais que Paulo estava falando eram os dons. E a segunda coisa que Paulo usa, a segunda palavra que Paulo usa sobre os dons é carisma. Carisma. A palavra carisma vem de caris, que é graça. Graça. Caris, graça, carisma, algo que é de graça também. Então, por que Paulo usa? Primeiro, pneumáticos, ou seja, algo espiritual. Então, os dons não são aprendidos, não são ensináveis, eles são coisas espirituais. Eu não posso ensinar você a profetizar. Eu não posso ensinar você a interpretar línguas. Não é ensinável. Isso não é uma matéria de seminário, não é uma matéria escolar. É algo espiritual. Então quem concede é o Espírito. E ele concede como? Por graça. É o que Paulo usa, carisma, é graça. Então, você não obtém o dom espiritual porque você é muito crente. Porque você tem 10 anos de crente. Porque você é dizimista. Porque você é ofertante. Porque você não falta um culto. Não é por mérito. É graça. É por isso que às vezes a gente olha, mas fulano tem uma vida meio assim. E Deus usa ele? Usa, é graça. Não é merecimento. Não é merecimento dela, não é merecimento dele. Ninguém merece nada, irmão. Não é merecimento nem a salvação. Quem
espirituais. Dons espirituais não está no campo do mérito, é no campo da graça. É Ele que concede de graça. E o que são dons espirituais? Nosso terceiro subtópico. A nossa declaração de fé, que o nosso comentarista usa aqui, para definir dons espirituais, a nossa declaração de fé no capítulo 20, diz assim: esses dons são capacitações especiais, sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, os dons são capacitações especiais, sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus para serviço. Você pode repetir isso comigo? Serviço. Serviço. Dom é serviço, não é ser visto. Forte. Dom é para você servir. É para eu servir vocês. Eu tenho dom de ensino, eu sirvo vocês ensinando. Você que tiver o dom de profecia, serve a igreja com a profecia. É quando alguém entra aqui, cabisbaixo, tristonho, e Deus dá uma palavra para você, e você vai lá e entrega aquilo que ela precisa ser consolada. Ou para a igreja, ou para a comunidade. Ou quando alguém entrega uma palavra profética, e você que recebeu de Deus uma interpretação, interpreta para toda a igreja ter edificação. Ou você que é usada com o dom de curar, vai na casa de alguém que está enfermo, ora, essa pessoa é curada. Então o dom não é para eu ser visto, é para eu servir. Os dons, irmãos, são a caixa de ferramenta do Espírito de Deus para a igreja. O carpinteiro, ele tem as suas próprias ferramentas, não tem? O serralheiro tem as suas próprias ferramentas. Não dá para o serralheiro usar as ferramentas do carpinteiro, são ferramentas diferentes. Então, o que são os dons? Os dons são a caixa de ferramenta do Espírito Santo para a igreja. Por quê? Porque é através dos dons que o Espírito Santo o quê? Vai consertando, vai ajeitando, vai fortalecendo, vai edificando. É através dos dons, irmãos, que o Espírito Santo opera na igreja para edificar a igreja e para promover o crescimento da igreja. Então, numa caixa de ferramenta, tem uma única ferramenta? Não, tem várias. Porque cada ferramenta serve para uma coisa. Se uma pessoa que entra aqui, doente, eu vou chegar para ela e vou usar o dom da profecia? Não. O dom que o Espírito Santo vai querer usar, porque é o dom da cura. Então eu vou impor as mãos, vou orar, e se for da vontade dele, vai ser curado. Então, para cada caso específico, tem dom. Para cada caso específico, o Espírito Santo vai dar algo para alguém na igreja, para que essa pessoa seja um instrumento para abençoar a igreja. Então, toda vez que um crente com dom, ele começa a se amostrar demais, ele começa a querer ser visto demais, ele quer ser o bambambam da igreja, ele não entende o propósito do dom que Deus deu para ele. Ele precisa ser corrigido. Não pode ser abafado, não pode ser calado, não pode ter sido colocado na geladeira, ele tem que ser instruído. Porque é melhor ter dons na igreja com alguns problemas que precisam ser ajustados do que não ter nenhum dom. É verdade. Então a gente não pode jogar. Eu sei que tem muitos abusos. É só você entrar na internet, você entrar no YouTube, acerca de dons. Tem muitos abusos e muito charlatanismo. Mas a gente não pode jogar fora a nota de 50 verdadeira porque existem as falsas. Alguém que joga uma nota de 50 verdadeira falsa? Verdadeira no lixo porque tem falsa? Alguém joga? Ninguém joga. Então nós não podemos se desfazer das verdades dos dons espirituais porque existem dons falsos, ou falsas manifestações de dons, ou falsos profetas, ou falsos curandeiros. A gente não pode se desfazer disso. A gente tem que identificar o que é falso e o que é verdadeiro. Então os dons são necessários por quê? Porque são dons, são capacitações de Deus para a igreja, para quê? Para serviço, para edificação do corpo, para consolação dos santos, para encorajamento e para crescimento. Para crescimento. Quando a igreja está
pessoa ora, o enfermo é curado. Provavelmente aquela família vai se entregar para Jesus. É assim que a Assembleia de Deus cresceu. Pessoas que não criam em Jesus e não criam no Evangelho, mas quando uma doença, uma enfermidade apareceu, buscaram a igreja foi lá, orou, a doença desapareceu e eles se entregaram a Jesus. E assim a igreja crescia. Então, os dons, eles ajudam também no crescimento da igreja. Segundo tópico, a função dos dons espirituais. A função dos dons espirituais. A função dos dons espirituais. Antes disso, eu queria só postular aqui rapidinho uma coisa acerca da sensação dos dons. Pode voltar o slide, por favor? Volta. Pode passar. Esse. Os dons, irmãos, eles são operados por meio de quem? Dos crentes. Um dom não vai aparecer na vida do ímpio, vai aparecer na vida do crente. É o crente salvo na pessoa de Jesus que tem o Espírito Santo. Agora, muitas pessoas também perguntam, só quem é batizado com o Espírito Santo manifesta dom espiritual? Não existe consenso na Bíblia. Nenhum texto do Novo Testamento diz isso. Se os dons só são para quem é batizado com o Espírito Santo. O que a Bíblia mostra é que dons se manifestam com maior profusão, com maior quantidade, com maior eficácia dos batizados do Espírito Santo. Mas os discípulos já curavam enfermos antes de serem batizados do Espírito Santo. Você lembra quando Jesus enviou os 70? Ele disse, eu que vos dou poder e vocês vão ir curar os enfermos, limpar os leprosos, vão. E os discípulos voltaram felizes, porque eles curaram, eles expulsaram demônios. Então eles já tinham manifestações de dons, antes de Atos 2. Agora, depois de Atos 2, a porta dos dons se abriu com muito maior veemência. Mas eu preciso primeiro ser crente. Os dons se manifestam através dos crentes. Segundo, até quando os dons vão se manifestar? Enquanto a igreja estiver na terra. Esse negócio de que os dons eram para os apóstolos, para a igreja primitiva, para a igreja do primeiro, segundo, terceiro século. Falácia. Os dons são até o momento que a igreja estiver na terra. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículo 8. Ele diz assim, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Perceba que Paulo diz que as línguas cessarão, as profecias cessarão, o conhecimento cessará, os dons cessarão. É o que Paulo está informando. Só que ele diz no verso 10, quando vier o que é perfeito. Essa expressão, quando vier o que é perfeito, é uma expressão que Paulo está se referindo ao arrebatamento da igreja. Quando Jesus levar a igreja para o céu e a igreja for aperfeiçoada, quando nós formos glorificados, então não haverá mais necessidade de identificação, de consolação e nem de exaltação. Por quê? Porque você já estará glorificado. Não haverá mais necessidade de dom de cura. Por quê? Porque uma vez que você é arrebatado, você não vai ficar mais doente. Então não vai precisar de dom de cura. Não vai precisar de dom de profecia, porque você já vai estar diante do Consolador. Então Paulo deixa bem claro, quando vier o que é perfeito, ou seja, quando nós nos encontrarmos com Ele, Ele continua. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino. Porque agora vemos por um espelho enigma, mas então veremos face a face. Ele coloca bem claro que os dons durarão até o dia em que nós vermos a Cristo face a face. Então, enquanto a igreja estiver aqui, ela necessita de edificação. Eu e você necessitamos de edificação até o arrebatamento. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos em aperfeiçoamento contínuo.
Mas quando a igreja for arrebatada, não haverá necessidade de edificação, porque já alcançaremos estatura de varão perfeito. Então, os dons vão continuar enquanto a igreja estiver na terra. Se Jesus demorar mais 10 anos, os dons vão continuar por mais 10 anos aí para a gente. Os dons podem ser recebidos ao momento em que a pessoa for batizada no Espírito Santo. Por exemplo, Atos 19, quando Paulo orou pelos Efésios, os 12 Efésios, eles foram batizados no Espírito Santo e eles profetizavam. Então eles receberam o dom de profecia logo ao ser batizados. Os dons também podem ser recebidos ao longo da carreira cristã. 1 Timóteo 4, versículo 14, Paulo disse para Timóteo: Timóteo, despertes o dom que há em ti, o qual foi te dado por profecia com imposição de mãos. Ele tinha recebido o dom, mas não quando ele foi batizado no Espírito Santo, depois. Então, você pode receber o dom no momento inicial do batismo do Espírito Santo, no início da carreira cristã, no meio da carreira cristã, depois de tantos anos de carreira cristã, você pode receber o dom. Mas a verdade é que no início da fé, no meio da fé, depois de 30 anos de crente, a verdade é que todos nós devemos buscar os dons espirituais. Existem dons que você vai receber sem buscar, porque é graça. Você está orando, mas não está buscando o dom. Por exemplo, eu nunca orei para Deus me usar para ser professor. Nunca. Mas um dia, quando eu tinha por volta de 20, 21 anos, eu tive um pastor, o pastor Adriano Melo, que virou para mim e falou: não, agora você vai dar aula. Você vai dar aula. Eu fui. E ao longo do caminho, hoje eu vou fazer 30 anos esse ano, eu já estou quase 10 só trabalhando com ensino. Meu Deus. Eu nunca busquei por isso. Eu nunca orei por isso. Eu nunca pedi isso. Mas o dom foi dado, que é graça. Então, às vezes, você vai receber dons por busca. Senhor, me dá, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado. Ele vai dar. Vai te usar. E outros você nem vai orar, mas vai acontecer em algum momento e o Espírito Santo vai te encher e você vai ser usado. Mesmo sem buscar. Mas, buscando ou não, a verdade é que nós precisamos seguir o conselho de Paulo. Busquemos os dons espirituais. Nós precisamos ser um pouco menos materialistas e um pouco mais espirituais. Nós precisamos deixar de ser um pouco mais terrenos e buscar um pouco mais as coisas do céu. Deixarmos um pouco as coisas da terra. Irmãos, não sou nada contra. É bom você buscar um emprego, buscar uma casa, buscar isso. É bom, eu busco. Mas nós estamos deixando essas coisas assumirem o espaço da busca pelas coisas espirituais. E esse é um dos motivos pelo quais os dons não se manifestam com maior frequência nas nossas igrejas. Os dons, eles podem ser naturais. Dons naturais é tudo aquilo que está na natureza. Você respira, é um dom natural, vem de Deus. A luz, o sol, a água são dons naturais. Existem os dons humanos. O que é um dom humano? É o dom que você já nasce, é o talento, que a gente chama de talento. Você já nasce com ele. É um dote, uma aptidão. Pessoa que já nasce já com o talento de jogar bola, talento de tocar um instrumento, talento de se envolver com coisas que para alguns é difícil, talento para matemática. Já nasceu com isso, mas é um dom humano. É concedido por Deus, mas não é um dom espiritual. São aptidões. Cada pessoa tem dons humanos, talentos humanos. Alguns lidam bem com cozinha. Já nasceu com isso, está na vida. Nasceu, é humano. Mas isso não é um dom espiritual. Por quê? Porque dons humanos podem ser aprendidos. A pessoa busca, ela se esmera nisso e ela fica boa naquilo. Ela aprendeu, ela se esforçou. Mas dom espiritual não nasce com a gente. Ninguém nasce profeta. Ninguém nasce com dom de Deus. Você recebe do Espírito Santo. É um dom espiritual.
não pode ser aprendido, não vem do nascimento, é a concessão do Espírito Santo. A função dos dons espirituais, o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Se a igreja primitiva precisou dos dons para avançar na evangelização do mundo, por que nós poderemos viver sem eles? Irmão, se a igreja primitiva, que era muito melhor do que nós, precisava de dons, por que é que a gente vai achar que não precisa deles? Por que é que a gente vai bater no peito para dizer que não precisa dos dons espirituais? A gente precisa. Se eles precisaram, nós também precisamos. Existem as listas dos dons espirituais. Muitas pessoas, erroneamente, dizem que só há 9 dons espirituais. Isso é um equívoco. Não é uma heresia, mas também não está certo. Não existem 9 dons espirituais. 9 são os que Paulo lista aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Mas Paulo fala de dons espirituais em 4 lugares no Novo Testamento. Em 4 lugares, pode passar. Passa. 4 listas de dons, você pode olhar no slide. Romanos 12, versículo 6 a 8, é a primeira lista de dons que Paulo fala. 1 Coríntios 12, versos 8 a 10. 1 Coríntios 12, 28 a 30 e Efésios 4, 11. Então existem 4 passagens que falam sobre dons, não apenas aqui 1 Coríntios 12. Paulo nunca, irmãos, quis fazer uma lista completa, exaustiva dos dons. Só existem esses dons aqui. Bom, ele nunca falou que só existem esses dons aqui. Ele listou dons que apareciam, que se manifestavam na igreja, mas isso aqui não é uma lista fechada, não é uma lista fechada. A gente não pode chegar e dizer só existem esses dons. Vou dar um exemplo histórico. Eu falei aqui na primeira lição que eu tive aqui, introduzindo, acerca um pouco da Rua Azusa. Na Rua Azusa, teve um homem chamado William Durham, um pastor da igreja de Chicago, que quando ele foi até William Seymour profetizou para ele que ele receberia o dom de impor as mãos na cabeça das pessoas e elas seriam batizadas no Espírito Santo. Aí você diz, Filipe, mas não está na Bíblia dom de orar para ser batizado no Espírito Santo. Não está. Mas ele profetizou que ele receberia. E a história confirma que todas as pessoas que William Durham colocava as mãos para receber batismo do Espírito Santo eram batizadas no Espírito Santo. Então, as listas de dons aqui, elas não são fechadas. Paulo não quis fazer uma lista definitiva e exaustiva. Ele falou sobre as manifestações mais correntes na igreja daquela época. Olha, primeiro, Romanos 12, versículo 6 a 8. Ele diz sobre o dom de profecia, ele fala sobre o dom de serviço, ou ministério, dependendo da versão, dom de ensino, dom de exortação ou encorajamento. Ele fala sobre o dom de repartir ou de contribuir. Isso aqui é um dom que muitas pessoas nem sabem que existe. Dom de repartir, de contribuir. Contribuição também é dom. Contribuição, ofertar também é um dom. Porque tem gente que tem mais facilidade de ofertar do que outros. É extremamente liberal, não se importa, porque sempre abençoa a igreja. É o dom que recebeu. É o dom de repartir que Paulo fala. Dom de presidir. O que é presidir? É liderar. Nem todo mundo tem o dom de liderar. É botar a pessoa na frente e não vai saber lidar. E outros sabem. Dom de liderar. Dom de misericórdia. Misericórdia também é um dom, irmãos. Exercer misericórdia só pelo Espírito Santo. Porque se deixar pela nossa conta, a gente não exerce misericórdia com ninguém. Só com a gente mesmo, porque a gente quer que as pessoas tenham misericórdia de nós. Aí Paulo diz, 1 Coríntios 12, a partir do verso 8, palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos e variedade de línguas. No mesmo capítulo, no versículo 28, aí Paulo repete alguns dons: apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, socorros. Socorrer alguém, irmãos, nas suas necessidades também é um dom. Sabia disso? Socorrer, dom de socorro. Socorrer pessoas necessitadas, aflitas, é um dom.
que deveria ser buscado por muitas pessoas na igreja. Dom de governo, que é a mesma coisa que presidir ou liderar, variedade de línguas, e Efésios 4:11, que nós chamamos de dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, são 4 listas de dons que Paulo fala. É dom, irmão, para você buscar a vida de crente, enquanto Deus permite que você viva. Para a gente deixar um pouquinho as coisas materiais e nos lançar nesses dons para a gente buscar. E existe uma classificação aqui, como nós estamos falando do capítulo 12 de 1 Coríntios, existe uma classificação, que é uma classificação clássica acerca dos dons de 1 Coríntios 12. Ela aparece a maioria dos livros sobre os dons, e eu vou usar essa classificação, que o nosso comentarista também usa. 9 dons aqui em 1 Coríntios 12, e a gente pode dividir de 3 em 3 em 3. 3 classes de 3 dons. Primeiro, dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de... e ali discernimento de espíritos, melhor dizendo. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Dons de poder. Dom da fé, dons de curar e dons de maravilhas ou de milagres. E dons de elocução ou dons de inspiração. Profecia, línguas, interpretação de línguas. Então, a maioria dos teólogos, daqueles que trabalham com a parte dos dons, eles fazem essa divisão de 3 e 3 e 3. Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução ou de inspiração. E a gente vai entrar rapidinho aqui em cada um desses dons. Pode passar o próximo slide, porque a hora ela se avança. Pode passar o próximo slide. Isso. Eu queria aqui pontuar cada um desses dons, os 9 dons aqui de 1 Coríntios 12, para a gente ter um entendimento rápido. É interessante a gente olhar para esses dons aqui, a partir do versículo 8, é que Paulo não diz o que é cada um dos dons. Ele diz que é o dom, mas ele não diz o que é cada um dos dons. Então, os teólogos, eles nem sempre chegam ao consenso ou à definição exata sobre cada um dos dons. Mas eu coloquei aqui, vamos dizer assim, o consenso geral dos pentecostais, dos assembleanos, pastor Antônio Gilberto, entre outros. Primeiro, palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Muita gente, principalmente entre os reformados, dizem que palavra de sabedoria é a pregação. Mas não é. É óbvio que na pregação, uma hora ou outra, o Espírito Santo vai dar uma orientação para o pregador, que ele vai fugir um pouco do esboço e vai falar sobre algo que a igreja estava necessitando ouvir. É uma direção do Espírito Santo. Mas palavra de sabedoria, segundo a maioria dos entendidos, é uma palavra concedida de forma sobrenatural, em ocasião específica, para resolver uma situação. Eu usei ali o exemplo de Atos 6, 1 a 7. Qual era o problema? O problema é que as viúvas gregas não estavam recebendo a alimentação ou o cuidado da igreja. Então o Espírito de Deus deu para os apóstolos uma palavra de sabedoria, ou seja, uma palavra para resolver o problema. E qual foi a palavra de sabedoria? Instituir 7 diáconos, para que esses 7 diáconos cuidassem das viúvas. Então aquilo ali não veio por sentar na cadeira para aprender. Não, aquilo ali veio o quê? Do Espírito. Foi uma palavra sábia para resolver um problema específico. Então, para aqueles aqui que trabalham com liderança, aqueles irmãos que geralmente aconselham, peça a palavra de sabedoria. Por quê? Porque a palavra de sabedoria, ela trabalha muito na área do aconselhamento, muito na área da resolução de conflitos. Peça a Deus palavra de sabedoria para resolver problemas familiares na sua casa, para aconselhar um parente, para resolver um problema dentro da sua empresa. Porque às vezes a gente acha que o dom é só para cá, para o ambiente da igreja. Não. Deus pode te dar, aonde você estiver, em algum momento, uma palavra de sabedoria que vai mudar a história de alguém, que vai trazer uma resolução para o problema de alguém.
Segundo, palavra da ciência. É que a gente às vezes chama muito no meio pentecostal de revelação. O que é a palavra da ciência ou palavra do conhecimento? Palavra da ciência ou do conhecimento, depende da sua versão, é a manifestação do conhecimento de algo que está oculto. E só pode ser falado ou só pode ser entendido pela inspiração do Espírito Santo. Por exemplo, você lembra de Pedro e Ananias e Safira? Ananias e Safira fizeram em oculto, chegaram lá, Pedrão recebeu do Espírito Santo o quê? Uma palavra de conhecimento. Essa palavra de conhecimento não é aprendida nos livros, é algo que vem do Espírito Santo para falar de algo que está oculto, um conhecimento oculto, mas que só o Espírito de Deus sabe. Foi o que Pedro fez. Ele revelou que Ananias e Safira tinha feito em oculto, mas o Espírito Santo deu uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento para ele, e ele revelou o que eles tinham feito. É importantíssimo também isso para quê? Para que nós não sejamos enganados. Às vezes alguém está falando com você, mas o Espírito já dá a revelação ali de algo que está oculto e você vê que a pessoa está mentindo, ou que não é aquilo que acontece de fato. É importante na igreja também. Discernimento de espíritos. Eu considero discernimento de espíritos um dos principais dons necessários para o nosso tempo. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo de muitos falsos profetas, de muitas falsas manifestações, de muitos falsos movimentos. E nós precisamos de discernimentos de espíritos. Perceba que está no plural, espíritos. Não é discernimento de espírito, é espíritos. Por quê? Porque há manifestações de espíritos na igreja, não de um espírito. Existe a manifestação do Espírito Santo, existe a manifestação de espíritos malignos e existe a manifestação do espírito do homem. Então a gente precisa ter um discernimento de espíritos para saber se é Deus, para saber se é o diabo ou para saber se é só o homem mesmo. Às vezes parece que é Deus, mas não é, é o homem, na emoção. Às vezes parece que é o Espírito Santo, mas não é, é o diabo. Lembra de Paulo? Atos 16, verso 16. Paulo com seus amigos andando, aí a mulher lá. Esses homens que estão aí são homens de Deus. Eles nos anunciam a palavra da salvação, o caminho da salvação. E toda vez que Paulo caminhava por ali, aquela mulher falava a mesma coisa. Crente sem discernimento é pensar o quê? Caramba, estou sendo reconhecido até aqueles que não são crentes. Já ficasse com a bola lá em cima. Só que Paulo entendeu que não era aquela mulher que estava falando, mas um espírito maligno na boca dela. Aí ele recebeu discernimento do espírito, repreendeu o demônio, e a Bíblia diz o quê? Que o demônio saiu, e aquela mulher que era usada como espírito maligno de adivinhação, parou de dar lucro para os seus senhores. Aquela mulher era escrava do demônio e era escrava dos homens que usavam ela para ganhar dinheiro. Mas Paulo recebeu discernimento do Espírito para ver que nem tudo aquilo que se fala, até elogio, irmãos, nem sempre o elogio vem de Deus. Pode ser o elogio que vem da boca de alguém que está sendo usado pelo diabo. E Paulo percebeu aquilo ali. Dom da fé. Dom da fé, irmãos, é diferente da fé para a salvação. Não é a fé salvífica, não é a fé para a salvação, não é fé como fruto do Espírito. É uma fé sobrenatural concedida pelo Espírito para superar um obstáculo, como Josué e Caleb, ou para operar um outro dom, como de cura. Geralmente o dom da fé ele vai se manifestar junto com outro dom, junto com mais um dom, geralmente junto com o dom da cura. Por quê? Porque para você orar por alguém enfermo, você precisa ter fé. Então, geralmente, o dom da fé vai se manifestar junto com algum outro dom
dom, e geralmente com o dom da cura. Mas às vezes o dom da fé não vai se manifestar com o dom de cura. O dom da fé vai se manifestar quando? Como você recebeu uma fé sobrenatural para superar um obstáculo. Eu usei ali o exemplo de Josué e Caleb. Você lembra dos 12 espias? 10 deram para trás, acharam que não iam dar certo, que não iam conseguir conquistar a terra. Mas Josué e Caleb receberam uma fé sobrenatural e eles disseram: nós vamos conseguir conquistar a terra. Por que o dom da fé precisa ser necessário também? Porque há momentos, irmãos, que a gente decide na igreja fazer uma coisa, ir por um caminho, decidir algo. Aí sempre tem gente que bota o quê? Para trás. Que fala que não vai dar certo, que não vai dar, que a igreja não tem jeito, que não tem condição, que não tem dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo. Aí Deus pega alguém, enche ela com o dom da fé e ela diz: a gente vai conseguir, a gente vai fazer assim, vai ser assim, e todo mundo vai na fé daquela pessoa e faz. É uma fé sobrenatural concedida em alguns momentos específicos para fazer algo, para edificar alguém, para fazer uma obra que não seria feita de outra maneira que não fosse pela fé. Então, às vezes, não vai ser pela vontade, vai ser pela fé. Vai ser pela fé. Dons de curar. Dons de curar também está no plural. Não é dom de curar, é dons de curar. Por que está no plural? Porque não fala de um único dom, não fala de uma única manifestação, mas de várias manifestações, de curas de enfermidades específicas. São dons de curar, não dom de curar. Se fosse dom de curar, irmãos, uma pessoa só poderia curar todas as enfermidades. É dons de curar. Uma pessoa usada com dons de curar pode orar por alguém que está com uma doença e a pessoa ser curada, mas orar por outra doença e ela não vai ser curada. Por quê? Porque são dons de curar para doenças específicas. Aí aqueles que não creem nos dons dizem: mas por que os crentes pentecostais aqui crendo no dom da cura não entram no hospital e curam todo mundo? Quem já ouviu isso aqui? Todo mundo já ouviu isso. Nem Jesus curou todo mundo. Nem Jesus curou todo mundo. Jesus um dia foi lá no tanque de Betesda e tinha vários doentes. Ele só curou um. Nem Jesus curava todo mundo. E ninguém aqui na igreja, aqueles que tem dom de curar, não vai curar todo mundo. Paulo deixou o Trófimo doente. Paulo não curou Timóteo. Timóteo tinha problema estomacal, nunca foi curado. O Paulo era Paulo. Porque o dom de cura, irmão, não depende de nós. Não depende daquele que tem o dom. Depende do Espírito Santo. Aqui ninguém manda no dom. Ninguém manda no dom. Vem aqui nas 10 horas da sexta à noite que eu vou orar e você vai ser curado. Não. Ninguém manda no dom. É o Espírito Santo que faz. Nosso papel é só o quê? Orar. Orar. E ele que vai decidir se vai curar ou se não vai. Operação de maravilhas. Operação de maravilhas são milagres extraordinários, que não tem a ver com cura. É uma outra coisa, é um outro milagre. É uma coisa maravilhosa, miraculosa que acontece. Por exemplo, você lembra de Paulo na ilha de Malta? A serpente picou Paulo, era uma serpente venenosa e Paulo tinha que cair o quê? Duro e morrer. Mas não morreu por quê? Operação de maravilha. Ele não foi envenenado. Operação de maravilhas tem a ver com milagres que vão além da cura. Vão além, são coisas sobrenaturais. Profecia. O que é profecia? A profecia é uma verbalização, é uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, com o objetivo de quê? Edificar, exortar ou consolar. Individualmente para alguém, ou na comunidade, ou para a igreja como um todo. Só que a profecia não é infalível, irmãos. A profecia, o dom de profecia, ele não é infalível. É por isso que Paulo diz que em 1 Coríntios 4, 14, 29, que ouçam a profecia e julguem. Toda vez que você receber uma profecia, você deve julgar a profecia. Por quê? Você precisa ver se a profecia está dentro do parâmetro bíblico. A profecia nunca vai contradizer a Bíblia.
precisa ver se a profecia tem a ver com o seu histórico de vida, se tem a ver com a sua vida. Por exemplo, irmão, vem e entrega uma profecia para você que você vai casar. E você já é casado. Foi de Deus, irmão? Não. Você tem que fazer o quê? A associação com a sua história de vida. Se aquilo que está sendo falado, a profecia que está sendo entregue, tem a ver com a sua história, tem a ver com... faz algum sentido para você? Tem a ver com algo que você orou? Tem algo a ver com algo que você está enfrentando? Tem algo a ver com o que você está vivenciando? Se não, irmãos, provavelmente vai ser carne. E não pode contradizer a palavra. Não pode contradizer a palavra. A profecia, ela precisa ser julgada. Por quê? Porque ela não é infalível. E muita gente nas igrejas pentecostais são pessoas que se frustraram. Por quê? Porque ouviram profecias de gente que estava na carne, recebeu aquilo sem julgar, sem observar, sem fazer averiguação, tomou aquilo para si e a profecia nunca se cumpriu. Aí disse que Deus é esse que falou e não fez. Mas foi Deus mesmo que falou? A gente precisa ter que tomar cuidado com esse negócio de assim diz o Senhor, de dizer coisas que Deus nunca mandou a gente dizer, ou de ouvir coisas por pessoas que Deus nunca disse. Então você precisa ouvir, julgar pela palavra e julgar pela sua vida, se você está vivenciando, se tem algo a ver com você, se essa profecia bate ou se ela não bate. Variedade de línguas. Variedade de línguas é o dom de línguas que se manifesta geralmente na igreja de forma sobrenatural, para que receba o quê? Interpretação. Geralmente a variedade de línguas ela pode seja com línguas humanas ou não humanas, mas vai precisar de interpretação para que recebamos então a explicação. E por último, interpretação de línguas, capacidade de entender o significado da mensagem falada em línguas, pode ser manifestado pelo que fala as línguas ou por outro irmão. Então o que é a interpretação das línguas? É quando alguém entrega uma mensagem profética e ou essa pessoa mesma vai receber a interpretação ou alguém na igreja receberá a interpretação. Não é tradução, ela não vai traduzir palavra por palavra, ela vai interpretar a mensagem. E é por isso que algumas pessoas acham estranho. Por exemplo, uma profecia muito longa, mas uma interpretação curta. Por quê? Porque a interpretação não interpreta palavras, ela interpreta a mensagem. Ela vai pegar a mensagem, o significado da mensagem como um todo e vai interpretar. E não traduzir as palavras. E geralmente, ou a pessoa que está falando a profecia vai interpretar, ou alguém na igreja receberá a interpretação. Se a pessoa não recebeu a interpretação e outro não interpretar, então essa profecia fica sem sentido, fica sem valor. Por quê? Porque não houve a edificação da igreja. Para a gente finalizar aqui, para que os dons são entregues na igreja? Para que os dons são dados? Versículo 7, Paulo diz que os dons são dados para o que for útil. Existe utilidade nos dons. Existe uma utilidade nos dons. É para o que for útil. Talvez Deus nunca vai dar um dom para alguém. Por quê? Porque Ele sabe que na sua vida não vai ser útil. Vai trazer mais destruição para a sua vida do que edificação. Se Ele te desse, por exemplo, o dom de curar e você começasse a orar e as pessoas fossem curadas, você começasse a exaltar, se ensoberbecer, esse dom não seria útil para você. Por quê? Porque você não saberia administrar. Então o Espírito Santo ele dá conforme for útil. Ele dá conforme for útil. Para a gente encerrar aqui, você vem naquela parte vermelhinha ali no nosso slide. Isso. Os dons não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. E nem significa que alguém alcançou um estado de perfeição. Irmão, dom espiritual não significa que a pessoa é mais espiritual do que alguém que entrega uma profecia na igreja não é maior do que ninguém. Alguém que interpreta não é maior do que ninguém.
Alguém que ora e Deus cura não é maior do que ninguém. Dom não é atestado de espiritualidade. Muitas pessoas têm dons e estão com a vida toda destruída. Jesus disse que muitos naquele dia dirão: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu profetizei, mas receberão o que de Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Então, dom é diferente de fruto, é diferente de caráter. Muitas pessoas podem manifestar dons com a vida desconcertada, com a vida torta. E não usou bem o dom que recebeu de Deus. E também não significa que a pessoa que tem dons espirituais, ela está num estado de perfeição. É uma pessoa falha como você. É uma pessoa que peca do mesmo jeito que você. E às vezes não vai errar na manifestação dos dons, vai errar na administração dos dons. Por quê? Porque as pessoas não são perfeitas. Então, algumas vezes pode haver de erros na manifestação dos dons, na administração dos dons. Por quê? Porque o crente não é perfeito quando recebe o dom. Ele precisa o quê? De mergulhar na palavra para saber administrar os dons para a edificação da igreja. Amém? Convidaria você para ficar de pé. Eu queria convidar você, com a permissão do pastor Lucas, a curvar sua